Olá, bem-vindo a mais uma aula de Ciências Humanas, especificamente Sociologia. Hoje veremos atualidade. A gente vai relacionar a pandemia à Sociologia, certo? Coloquei aqui alguns tópicos na qual nós vamos debater um pouquinho de cada um deles, certo? Então, o tema da nossa aula é pandemia e impactos na vida social. Quais os impactos causados por essa pandemia em nossas vidas? Primeiro, vamos observar o tema globalização. Nós trabalhamos globalização na sociologia, entendendo que a globalização é uma interação entre um país e outro, certo? É o que facilita essa troca de cultura, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência, digamos assim, essa troca de língua, essa troca, enfim, troca cultural que nós temos com outros países. O que facilita também nós irmos de um país para o outro, certo? Então, é essa ligação em que ocorre entre um país e outro. A gente até costuma dizer que a globalização, ela diminuiu o mundo. Como assim? Diminuiu o mundo? Diminuiu em tamanho? Não. Só querendo expressar nessa frase em que houve uma ligação maior. Então, nós temos uma aproximação entre um país e outro. Então, o que antes levava meses, dias, para a gente ver ou falar com alguém que morava em outro país, ou até mesmo em outra cidade, hoje, em um segundo, você vê virtualmente a pessoa. Isso gerou um avanço, uma mistura em relação à cultura. Por exemplo, hoje nós comemos comida japonesa, não é? Não comemos? Hoje nós escutamos músicas internacionais, não escutamos? Hoje nós comemos, por exemplo, o McLanche Feliz, que não é de origem brasileira. Ou seja, essa ligação ocorre com mais facilidade, certo? O que isso tem a ver com a pandemia? Essa globalização gerou essa pandemia, por exemplo. Enquanto iniciou-se em um país, no caso a China, e se expandiu entre outros países. Como houve essa expansão? Na locomoção de pessoas de um país para o outro. Gerou algo mundial, certo? A gente pode ver também que houve uma mudança na socialização. Lembrando que socialização na sociologia diz respeito à interação e aprendizado que a gente tem com outra pessoa, trocas, certo? Troca de conhecimento, troca de cultura. Então, a relação que a gente tem com o outro, que houve uma mudança. Enquanto nos víamos todos os dias, ou toda semana, ou nos encontrávamos nos barzinhos da cidade, hoje não nos encontramos mais. Por que isso ocorre? Isso ocorre por conta da pandemia, por conta do Covid-19, que é transmitido pelo contato. Não podemos mais ter contato com outras pessoas. Houve, então, uma inversão no termo de socialização, ou melhor, uma transformação. A gente lembra que a socialização ela é dividida em primária e secundária. A socialização primária, já está dizendo, primeira, é a primeira socialização que a gente tem quando nasce. Com quem é que nós temos a primeira socialização quando nascemos? Com a família. Em seguida, temos a socialização secundária, que vem a escola, a igreja, enfim, as demais instituições na qual nós temos uma troca cultural, uma troca de aprendizado, certo? Veremos que é como se nós tivéssemos voltado para a socialização primária, porque hoje nós só podemos ter contato com nossa família, com quem moramos.
Nós não podemos ter um contato maior com pessoas de fora. Ou nós temos que manter uma certa distância. Então, a gente vê que o termo sociológico, socialização, também tem interferência na atualidade. Também tem interferência na questão do Covid-19, certo? A gente vê também que houve mudanças de hábitos, ou seja, não estamos, a maioria, né? A maioria ou uma boa parte, não estão trabalhando. Hoje estou aqui, trabalhando, mas dentro de casa, utilizando um meio tecnológico para passar o conhecimento para vocês. Olha a mudança de hábito. Todo dia eu vestia a farda, ia para a escola, tinha um contato físico com vocês, nos víamos olho a olho e hoje nos vemos através de uma câmera de celular. Vejam a diferença, vejam a mudança de hábito que ocorreu. Nós temos que ficar em casa. A gente vê que houve uma mudança na cultura, certo? Por exemplo, no hábito cultural, né? Por exemplo, nos víamos, nós brasileiros temos o costume de nos vermos, nos abraçarmos, pegar na mão do outro. E hoje não podemos mais. O look, hoje, a máscara, faz parte do nosso look. Nós estamos usando a máscara como moda. Estamos comprando de determinadas estampas, na qual gostamos, na qual nos identificamos. Então, a máscara fez parte do nosso look. Então, essa mudança em relação à cultura. A religião, hoje as pessoas não estão indo a igrejas. Estão rezando em casa, orando em casa, né? Vendo cultos, missas em casa, também por meio de câmeras de celulares, certo? E a gente vê uma mudança também na questão tecnológica, na tecnologia, né? A gente vê, aliás, uma associação entre a pandemia e a tecnologia. A tecnologia, ela vem com um papel fundamental nessa pandemia. Por quê? O que antes a tecnologia já fazia parte do nosso dia a dia, hoje ela está ela está sendo uma necessidade, digamos assim. Por quê? Como disse e repito, para me transmitir essa aula para vocês, eu estou utilizando o celular. Para vocês assistirem essa aula, vocês também estão utilizando o celular. Vejam como a tecnologia nos ajudou, de certa forma. A gente vê também que ela nos aproximou das pessoas distantes. Não podemos ver os colegas, não podemos ver aquelas famílias que não moram com a gente, os nossos amigos. Então, nos vemos virtualmente. Uma questão importante. Hoje, nós vemos que no mundo das músicas, né, as lives estão recorrentes. Não vamos mais para shows, para festas. Estamos assistindo os shows em casa, também por meio do celular. Vejam que interessante. A tecnologia nos ajudou nisso. Então, a tecnologia vem com esse papel, vem com o papel de informação, de nos manter informada em relação à doença, em relação a quantos casos estão acontecendo, em relação a como se prevenir, certo? E, por fim, a gente vê também uma questão no capitalismo. Lembrando que o capitalismo é o sistema econômico na qual vivemos. Como a sociedade ela se organiza economicamente? É através do sistema capitalista. As pessoas trabalham, as pessoas ganham dinheiro, as pessoas sobrevivem por meio do dinheiro em si, né? Do dinheiro que recebem, então suprem suas necessidades. Então, esse é o sistema na qual nós vivemos. Então, a gente vê uma mudança econômica também. Por quê? Muitas pessoas não estão trabalhando. Muitas pessoas não estão comprando. Então, empresas, lojas estão fechadas. Ou, em outros casos, temos uma modernidade no trabalho, o delivery. Olha só, nós fazemos o pedido por meio do celular, aplicativo WhatsApp, Instagram, e a loja vem até você e traz o seu pedido.
uma transformação que já acontecia, mas que na atualidade está sendo bem mais eficaz, certo? Então, a gente vê isso, a gente vê que por isso está acontecendo, por pessoas não estarem trabalhando, como a gente vê em questão, por exemplo, de shows. Pessoas que trabalham em bandas, elas não estão fazendo shows, só as lives, né, e é uma vez no mês, enfim, elas não estão fazendo show. Então, muitas empresas estão demitindo ou pagando 50% aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas tentam economizar. Então, essas pessoas vão comprar menos. E a economia, ela acaba por diminuir, certo? Por ter uma transformação em relação a isso. Então, essa pandemia, ela trouxe também uma mudança na nossa vida econômica, no sistema capitalista, certo? Então, era isso que eu queria repassar para vocês. São alguns pontos sociais importantes em meio à pandemia. Qualquer dúvida, estou à disposição.